No último dia 16, o grupo Caminho ao Despertar promoveu uma meditação global. Durante a meditação, eu senti vontade de escrever, peguei um papel e uma caneta, e enquanto me mantinha conectada a esta corrente global vibrando pelo amor, desliguei meu celular, apaguei as luzes, acendi uma vela e um incenso, e inicialmente ao som desta meditação que vocês ouvem ao fundo, me permiti relaxar. Então busquei usar a energia deste momento para falar com vocês sobre um assunto delicado e por vezes dolorido, a morte. Este é um assunto literalmente velado, e mesmo quando falamos sobre ele, repetimos crenças que adquirimos no decorrer dos nossos tantos dias de existência. Para que você possa parar de usar a área do seu cérebro que te coloca no automático, eu preciso que neste momento você esteja atento e presente. Presença é conseguir notar o intervalo entre uma frase e outra. Quando você observa essa minúcia de detalhe, você está verdadeiramente presente e atento. Existem ferramentas e técnicas para desenvolver este estado de presença. Este som deixa seu inconsciente alerta. Aquela área que nunca acessamos e que vive na sombra começa a receber um feixe de luz. Então, se você puder e tiver vontade, feche os olhos e permita-se sentir a energia que o som deste sino te leva, permeando toda a sua volta com a cor que mais te parecer confortável. Respire profunda e lentamente por 3 vezes. Imagine-se emanando esta luz de dentro para fora. Imagine que essa luz se propaga através de ondas até as pessoas mais próximas de você e que eles, assim como você, se mantêm conectados com essa luz. Concentre-se um pouco mais no potencial que você tem de expandir esta luz cada vez mais longe. E imagine seus vizinhos sendo cobertos pela luz viva e brilhante que vibra diretamente de dentro de você. Aquele vizinho que te irrita, o outro que está sempre com cara fechada, aquela mulher que o seu santo não bate, a moça que parece sempre triste. Imagine sua luz em volta deles, promovendo um abraço de paz. Lembre-se que vivemos a maior parte do tempo em um estado de total ilusão e que, assim como você, eles sentem medo, insegurança, falta de amor e de carinho. Eles também estão desconectados de sua criança interior. Somos todos seres que vivem com a sensação de sermos incompletos e vivemos numa busca incansável por preenchimento. Quando nos vemos sem máscaras, sem preconceito, sem um ego gritando e uma venda nos olhos, finalmente nos encontramos. Estamos conectados com o nosso verdadeiro eu. Somos amor. Este é o estado que deveríamos vibrar constantemente, mas o medo nos impossibilita. Quando vibramos no amor, nossa energia é infinita e podemos expandir nosso campo vibratório muito longe. Visualize agora a sua luz repleta do mais puro amor que brota verdadeiramente do seu coração. Cubra como uma linda bolha brilhante todo o seu bairro, afetando diretamente todas as pessoas que ali estão.
Por um segundo, todos, sem exceção, sentirão um sorriso brotar em seus corações. Não queira o mérito por todos estes sorrisos. Sinta como a pessoa mais beneficiada por tudo isso é você, como a energia destes sorrisos é capaz de te preencher. Aquela sensação de ser incompleto já não te dói tanto. Você se reconhece como um ser de luz, capaz de vibrar o amor e afetar as pessoas à sua volta. Multiplique por 1000 este seu poder e cubra nosso querido país com a sua luz. Imagine quantas pessoas estão fazendo a mesma coisa agora e como somos repletos de força, de luz, de poder e de bondade. Reúna toda a força do seu coração e visualize o nosso planeta. Perceba o silêncio. Nosso planeta vivo e completamente em movimento, se visto por este prisma, emana a mais completa paz. É o silêncio, é a conexão com você mesmo. Cubra nosso planeta com sua luz. Agradeça ao seu coração por tanto amor, por tanta pureza e por essa caridade desinteressada que ajudará na promoção de um mundo melhor para todos nós vivermos. Respire profundamente e sinta o ar preencher os seus pulmões. Segure calmamente. Você está sempre conectado com este silêncio. Ele habita dentro de você. Solte o ar pelo nariz e pela boca. Deixe que ele leve todo o ruído que habitava em seu ser. Respire novamente e sinta a sua própria luz entrar dentro de você, agora limpa e filtrada, repleta de amor, felicidade e poder de execução. Ela se aloja com maior intensidade no seu peito e emana pontos de luz por todo o seu ser. Você reconhece agora que habita dentro de você um ser de luz que talvez você nem mesmo imaginasse existir. Quanto mais conectados vocês estiverem, menor será a sua sensação de incompletude. Sinta cada membro do seu corpo iluminado por essa luz e mantenha-a vibrando. Assim será hoje e sempre. Pela última vez, respire profundamente por 3 vezes e solte o ar para bem longe. Quando se sentir confortável, abra os olhos e sinta a paz e o silêncio que existe dentro de você. Obrigada a todos que estiveram presentes neste momento de crescimento. Obrigada por sua luz. Sinta-se abraçado pela minha luz própria. Ela é azul. Voltando à borboleta. No primeiro programa, falamos sobre amor e o poder que existe no momento presente. O quanto estarmos atentos e focados no agora é a chave do sucesso para a felicidade. O quanto ainda vivemos preso ao passado e às coisas que temos carregado por toda a nossa vida, entendendo como verdade e que muitas vezes colocamos uma complexidade imensa e desnecessária. Não importa o que está acontecendo, apegue-se somente ao momento presente. Ele é tudo o que você tem. Desvincule-se um pouco do passado e do futuro, eles não te pertencem. No segundo programa, falamos sobre pensar fora da caixa,
Ouvimos covers dos mais diversos e muitos deles, inclusive, melhor do que as versões originais, mudando completamente o ritmo, o gingado, por vezes até descaracterizando a música. Eu considero esse um dos feitos do ramo da música mais desafiantes, criar algo novo em cima de algo que já conhecemos. Para fazer isso, é necessário cortar o vínculo com o que se conhece até então, um excelente exemplo e exercício de pensar fora da caixa. No terceiro programa, falamos sobre a história da música no Brasil e a influência que ela exerceu sobre a história do Brasil. Vimos o poder que a música tem de influenciar as pessoas a pensar. Quando não existia televisão, o rádio era o principal meio de comunicação para levar informação à população. Na época da ditadura, muitos artistas conhecidos até hoje tentaram burlar a repressão com músicas contendo mensagens subliminares na esperança de despertar as pessoas sobre o que estava de fato acontecendo. Podemos considerar a ditadura como uma guerra musical, onde muitas pessoas foram presas e torturadas por expressar sua contrariedade a respeito do caminho governamental que o nosso país seguia, chegando ao cúmulo de ser criada a censura para garantir que toda informação levada adiante estava completamente de acordo com o que era considerado por poucos parâmetros de ordem pública e bons costumes. Essa briga social e democrática durou de 1937 até 1988, quando finalmente houve alteração da Constituição Federal e várias inovações foram conferidas em relação à liberdade de manifestação do pensamento, dando assim maior amplitude no rol de direito e garantias individuais. Em todas as suas formas, a liberdade de expressão é um direito fundamental e intransferível, inerente a todas as pessoas e um requisito para a existência de uma sociedade democrática, que não era bem o que a gente via acontecer naquela época, né? Hoje, eu pretendo expor a vocês o que aprendi no decorrer da minha caminhada a respeito da morte. Eu quis repassar o conteúdo dos últimos programas para lembrá-los de coisas simples do nosso dia a dia e pedir que pensem com carinho a respeito destes assuntos e o que eles representam para vocês, pois no momento em que eu consegui associar estes três tópicos, momento presente, pensar fora da caixa e história do governo, consegui vislumbrar uma realidade até então oculta a mim. O que a lagarta chama de fim do mundo, o mestre chama de borboleta. Essa frase do Richard Bach, que explorei no primeiro programa, me fez pensar a vida toda sobre a morte. Esse assunto sempre me incomodou e estava sempre associado a essa frase de esperança de continuidade, resumida em poucas palavras por um poeta. Por muito tempo, entendi essa mensagem como um acalanto de que não deveríamos nos desesperar pelo que viria, pois, no fim, deveria ser alguma coisa boa que hoje fugia da minha compreensão. A minha mente estava limitada a pensar até este ponto, e talvez por medo, eu nunca houve realmente explorado a minha opinião sobre esse assunto. A morte me doía porque eu não a conhecia. O mais perto que já cheguei dela foram nas vezes em que tudo estava tão conturbado que eu entendia que a única forma de deixar de sentir a dor que todos os meus problemas me causavam era sair dessa existência e começar novamente. Mas para isso eu teria que morrer. E foi o que eu fiz, inconscientemente. Eu morri. Recentemente me peguei destrinchando esse assunto e então observei que na verdade a morte existe. A vida é na verdade uma constante morte. A lagarta tem o conhecimento de um ser rastejante. A visão dela sobre o que é o mundo é totalmente limitada pela condição de vida que ela tem. De repente, sem saber ao certo o porquê, a lagarta se encontra presa dentro de um casulo. O que será que a lagarta está pensando que está acontecendo com ela? Sim, ela está pensando que está morrendo. E de fato ela está. A lagarta morreu. O que existirá depois daquele casulo é uma borboleta, um outro ser. Um ser que voa, que tem um campo de visão completamente diferente da lagarta. A lagarta não existe mais, ela morreu. Será que a lagarta sabia que se transformaria em borboleta? Obviamente não. E ainda arrisco dizer que a borboleta não carrega dentro de si a lembrança da existência de lagarta. Não sente saudade. Não sofre de saudade da família lagarta.
A realidade dela agora chama-se borboleta. Um outro exemplo que me toca muito a respeito do nosso conceito de morte é o nascimento de um bebê. O bebê ele passa 9 meses crescendo de forma segura e alienado do mundo dentro do ventre da sua mãe. Lá ele não sofre alteração de temperatura, não tem muito espaço para se mover e entende que aquele é seu universo. Ele escuta constantemente ao fundo o som do coração da mãe batendo. Ele está conectado às frequências sonoras que essas batidas provocam e vive em estado do mais puro amor. Ali tudo é muito tranquilo. De repente, aquele lar que ele entendia por seu próprio universo começa a apertá-lo. Seus ossos se movem enquanto seu lar o comprime e repele. O que será que o bebê pensa neste momento? Certamente, ele pensa que está morrendo, e de alguma forma ele está. Depois de sentir dores devido à contração que irá colocá-lo em trabalho de parto, ele tem uma ruptura enorme de sair de um mundo que é do seu tamanho para uma sala enorme, fria, muito clara e barulhenta, com seres gigantes que o reviram do avesso e fazem processos em seu corpo inteiro sem que ele possa se defender ou expressar sua opinião e vontade. Até que o bebê absorva essa nova condição, vai um tempo. De repente, ele entende que não morreu. Na verdade, ele nasceu, mas ele morreu para uma existência anterior, aquela dentro do útero. E agora ele vive a vida de um ser humano. Passa, então, a receber seu treinamento de humano, com todos os conceitos de sociedade, certo e errado. Conforme o tempo passa, o bebê também se esquece da vida no útero, onde ele devia conversar com seus próprios pensamentos e viver em plena conexão com seu ser, absorvendo cada etapa do processo de criação do seu corpo. Há relatos de bebês que choram e sorriem dentro do útero materno. Obviamente, não são somente reflexos, já que aquele serzinho recebe uma quantidade gigante de energia para tornar-se um ser consciente. Mas aos 3 anos, a criança não se lembra mais da vida no útero, e aos 30, não nos lembramos de quando éramos uma criança de 3 anos. Morremos. Aos 28, eu tive uma reviravolta enorme na minha vida, daquelas que te levam ao fundo do poço. Eu fui lá embaixo bater o pé e tomar impulso para voltar. Quando voltei aos 30, eu era outra pessoa. Hoje não consigo sequer me lembrar do porquê de eu pensar certas coisas aos 28. Meu pensamento hoje em dia é completamente diferente. Mantenho algumas coisas que gosto e tenho outros gostos que jamais imaginei ter. Tenho um pensamento a respeito da vida de forma geral que é completamente diferente e contraditório ao que eu pensava antes. Aquela pessoa de 28 anos morreu. Hoje existe essa de 30 e hoje sou regida pelo que acredito neste momento e não mais pelas coisas que eu acreditava no passado, tanto as teorias que eu desenvolvi como as teorias que absorvi do externo. Não existe mudança sem morte. Morte é desapegar-se do que não tem mais serventia, seja isso um conceito ou um corpo de lagarta. Morte é deixar para trás tudo aquilo que você não precisa carregar mais na sua bagagem. Medos de criança, bloqueios de adulto e especialmente os sonhos de adolescente. Não existe recuperar o tempo perdido. É impossível seguir a caminhada se a todo momento damos 2 passos para trás, tentando resgatar o que caiu da mala no meio do caminho. Se caiu, deixe, siga em frente. Não atrase sua jornada por excesso de peso. Permita-se morrer sempre que necessário para abrir espaço para que o novo venha. Morra agora. Morra já. Entenda que não existe certo ou errado. Apenas aceite-se. As pessoas são exatamente como elas são. Quem é você? A partir do momento que você se conhece profundamente, passa a ter mais habilidade para lidar com seus aspectos, entendendo de repente que a energia desprendida para o uso de determinação e teimosia é a mesma, são somente os polos que alternam entre positivo e negativo. Existe uma linha tênue que divide a determinação da teimosia. Ter essa energia em constante vibração no seu ser não é certo ou errado, simplesmente é. Quando você reconhece isso, passa a ter habilidade para identificar e decidir em que polo você quer vibrar. Tenho certeza que todos preferem o polo positivo, né? E como fazer isso? No momento em que você para de analisar o próximo
e passa a se autoanalisar. Por que eu não largo desse osso que estou roendo? Você se permite enxergar além do véu e muitas vezes irá se deparar com o seu ego, o seu orgulho, todos aqueles sentimentos em que vibramos naturalmente no polo negativo. Entendendo a raiz dessas questões, você passa a exercer o domínio sobre si mesmo, você evolui, compreende e naturalmente transmuta. Vira borboleta, enxerga as coisas sobre um outro prisma, sente diferente. A morte em si, quando colocamos um ente querido dentro de um caixão, é uma ruptura que sofremos, não é opcional, e isso nos revolta porque queremos ter o controle sobre a nossa própria vida. Dói, queremos aquela pessoa de volta. Essa dor existe, ela é justa, mas se entendermos que cada ser indivíduo compõe a sua história e que aquela morte, para aquele ser, faz sentido, está certo, ele precisa sair do casulo para seguir com sua existência. Por tomarmos uma compreensão maior do todo, naturalmente a dor de não sabermos nada sobre o dia de amanhã se torna mais branda. Seja a religião que você tiver, todas elas te levam a crer em um algo depois da morte. Seja dormindo ao lado de Jesus para acordar no dia do juízo final, onde terá a separação do joio do trigo, seja acreditando que será socorrido por seres de luz em um hospital no astral. Todos temos um papel a desenvolver mesmo depois da morte. Então, se seguimos evoluindo, o que é a morte se não, mais uma vez, deixar para trás todo aquele peso extra que você não precisa mais carregar? Nosso papel é somente ter confiança na sabedoria do nosso ser, escutar os nossos corações, estarmos todos conectados no amor e aprendermos a valorizar o momento presente. Olhando a vida com minúcias de detalhes e entendendo que dentro da hierarquia da lei da vida estamos matematicamente em um nível evolutivo superior ao da borboleta, e se ela pode voar, por que pensamos que somos tão limitados?